elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais uma semana que a gente teve, uma semana maravilhosa, tranquila. Agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem trazido para nós, às vezes em forma de dificuldade, mas é um benefício muito grande e que tem muito nos ajudado a sobreviver aqui nessa terra selvagem, né? Mas agradecer pela nossa saúde e agradecer por nos dar essa oportunidade de estar reunidos aqui, essa oportunidade que é uma oportunidade de ouro, estarmos reunidos juntos, debatendo e aprendendo. Obrigada, Jesus, por tudo e pedimos ainda a Jesus que nos abençoe, nos proteja e nos dê força, coragem e perseverança para nós continuarmos a nossa trajetória de vida. Nunca esquecer da presença de Deus e nunca deixar a tristeza nos tomar de conta e seguir em frente. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja. Sim, Então, hoje, seja. dia 28 de julho de 2025, nós estamos fazendo o estudo do livro O Homem Integral, segunda parte, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Capítulo 10, Mitos. Nós começamos esse capítulo 10 na semana passada e dos mitos, né? E até eu pesquisei um pouquinho, porque a Joana de Ângela, ela falou em alguns mitos do passado, da Grécia, e também citou os mitos mais atuais, contemporâneos. Inclusive falou do He-Man, né? Alguém já lembra do He-Man? Pela espada de Grayson. Nossa, vamos lá dar conta do He-Man. Ela fala do bicho papão, fala desse rock É, balboa é, aí, né? O não, Rambo. eu era, eu era fã do He-Man, viu? É? Vamos. Então, Gente velho assistindo He-Man, os meninos. pois é. Ela lembra da cegonha, né? Bicho papão. Ah, eu coloquei até aqui o Harry Potter Ai, aqui, mas esse eu não lembro. Anjo da guarda, né? Fadas. Enfim, nós vamos ver na leitura esses personagens. Aí eu até estou citando eles porque vai. Então nós temos essa questão, né, do. Esse aqui eu vou ler ele, né? Nós lemos na semana passada, mas como a dona Lalinha não estava presente, vamos ler esse último aqui para a gente se situar. olha, eu perdi 2 semanas Toda semana. encarregadinha. A É, senhora perdeu no outro capítulo, né? Que nós estávamos, quando a senhora uhum. estava. O pensamento cartesiano, com seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente ele decretou a morte dos mitos e das crenças. Se de um lado favoreceu o homem que abandonasse a tradição dos feiticeiros, dos bichos papões, das cegonhas trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. E quando já se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos. Os super-homens, os He-Mans, os invasores marcianos, os homens invisíveis, gerando personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal, sem trégua em nome do bem incessante. Concomitantemente, a robótica abriu espaço para que a imaginação ampliasse o campo mitológico e as máquinas eletrônicas, na condição de simuladores, e produzissem novos heróis e ases vencedores no contínuo campeonato das competições humanas.
Então esse é o nosso primeiro quadro, que ele fala sobre a criação daqueles mitos, né, de antigamente, que veio, ela fala do pensamento cartesiano, que é a racionalização dessas ideias, que falou, olha, isso aí é contos, né? Não existe. Né? Decretou a morte dos mitos e das crenças. Mas nós colocamos outros. Parece que nós, seres humanos, temos necessidade de ter mitos. Né? Aí, até agora, mais recente, ela fala sobre a questão dos personagens criados pela tecnologia, das máquinas eletrônicas. Aqueles jogos, né, de antigamente, os robôs, tinha vários personagens, né, que eram tidos como heróis. Aqui ela nem cita ainda a IA, que nós já temos, que é mais recente ainda, né? Que cria muito mais coisa. Mas na época que ela editou esse livro, que ela foi psicografado, né, esse livro, ela escreveu, então ela já previa, talvez, que nós íamos ainda se envolver muito mais nessa questão dos mitos. Então a gente parece que nós temos necessidades de heróis, de salvadores da pátria, de superpoderes, né? Que vencem uns aos outros, né? Vence o mal, né? O homem, aquela história do maniqueísmo, né? O homem bom e o homem mau. A gente vive nessa dualidade. Se a gente fosse pensar bem, como não tem homem bom, né? Fica meio complicado isso, mas a gente sempre acredita que o bem é extremamente bom e o mal extremamente mal. E daí cria e justifica, né, a existência desses heróis. É isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Mito, as Essa pessoas questão inventam do mito. mito, a gente. Pode falar. Pode continuar. Eu estava falando, eu parei. Não, Lavi, pode falar. Hã? Essa questão do mito, né? Acho que nós temos a necessidade de criar, né? Então, por longo tempo, foi criando. Nós vamos criando porque quando nós reencarnamos, mesmo se ninguém tivesse falado em Deus, a gente tem uma noção que tem esse ser, né? E quando essa noção nossa desse ser, a gente acaba criando esses mitos para substituir esse ser que a gente não sabe o nome, né? Você não sabe que ser que é, como que é esse ser. E a gente começa a criar. Aí foi onde os seres humanos criaram esses mitos. Inventaram, aí para isso criaram vários deuses, né? Cada um era um mito. E é interessante observar que hoje, quando se fala em mito, mito é uma realidade criada, não é uma realidade real, né? Se pergunta, o He-Man existe? Existe, mas não existe ele como He-Man mesmo, não existe. Mas na imaginação do povo, daquelas crianças, até nós mesmos que assistimos He-Man já adulto, a gente quase acreditava, vivia aquele personagem de uma forma muito bela. Então, o mito, ele existe na imaginação. Ele não existe de fato, né? Mas aí a gente cria esses seres com a imaginação nossa. Pode falar, Lavinha. Tá falando, o povo já não precisa, se já não tem mito, mais mito, eles criam um mito, que é o Bolsonaro. Boa noite, Francisca. É um mito. Francisca, boa noite. É um mito. Boa noite, Adilão. Chegou a Francisca, a dona Lalinha. Eu achei graça que a dona Lalinha lembrou do nosso mito mais atual aqui brasileiro. Boa noite, Francisca. O nosso mito atual, né? Porque esse é o mito da realidade. Mas cheguei. Atual, verdadeiro. Verdadeiro para muitos. Como diz, né? O nosso mito tupiniquim. É nosso mito brasileirinho. Ai, ai. E ele é mito para muita gente, né? Pouca gente fala mito, não. É igual o He-Man. O He-Man é mito para uns, mas para outros ele não é.
Então, assim, ele é mito para muitos. Ele é mito. É, Mas pouco não tem o que inventar, né? são É, muitos isso os é mitos. a mente humana trabalhando, né? Em Lalinha, e como mito, É, e como mito não é uma verdade real, é uma verdade da ficção, como é que fica isso? ó, não sei, mas aquele ali é um mito que eles pensam que é de carne e osso, né? Pensa, mas eles sabem que ele é de carne e osso, o mito deles. É Eu a teria nossa que infância, né? A gente vive a infância ainda. Porque é, quando a gente era criança, a gente viajava nessas aventuras, né? nossa, vai bom Robocop. demais. Não, não é só criança, não, Pois é, Odilon. isso que Não, o He-Man, continua, né? Ativa, Super-Homem, isso tudo depois deu velha, que eu vi, porque não tinha televisão. Na época que primeira vez que eu fui ver televisão, eu era adultona, grande, porque lá em Minas Sul não tinha energia. Mais nove, 18. Quando foi ver televisão, já demorou muito tempo para ter televisão lá. E aí, estava velha mesmo, quase uns 40 anos. E ficava igual criança, e é o trem mais bom do mundo. E o He-Man, ele era um desenho que tinha um tal de um corpo. O corpo, não sei se. Ah, ele era do He-Man mesmo. Tinha um da She, mas o corpo era do He-Man. Ele dava muito. Dava sempre uma lição de moral no final. Aí ensinava muito. Porque o corpo ele era um mentiroso. E sempre acontecia alguma coisa, a hora que terminava o desenho, o He-Man falava sobre isso. Sobre a mentira, que não podia mentir e tal. Tá? Ele dava muito boa, muita lição de moral no final do desenho. Era muito, muito educativo. Ele era um desenho educativo. É. E junto dele também tem o Robocop, o Homem Biônico, Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Biônica também. Por aí vai, né? É muito. Bom, então vamos para a próxima, né? Vou fazer a leitura do próximo. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos, tomam posturas semelhantes aos líderes de bilheteria no teatro, no rádio, no cinema, na televisão e chegam a crer-se imortais físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis pelos engenhos da biônica, igualmente fabricante de seres imbatíveis. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos, com habilidades místicas, resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos. Então aqui ela está fazendo uma crítica a essa criação dessa ficção, né, que a gente acaba confundindo a fantasia com a realidade e imitam esses heróis das histórias em quadrinhos, tomam posturas semelhantes, né, àquilo que a gente vê nas telinhas, Para de zoada, gente. acha que é indestrutível e ela diz assim que no finalzinho aqui ela fala assim, ó, dando margem a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos. Ela atribui a questão, né, de vandalismo e resultados éticos para essas criações. Porque se a gente for pensar bem, esses heróis, eles não estão em busca da justiça, né? Eles combatem a guerra com a guerra, com Tem heróis que vingança. é de justiça, mas tem uns que é de injustiça mesmo, né? Tem heróis de toda maneira. É. Então ela lembra disso aqui, né? Que isso aí vai causar
superficialidade, né, na questão da que nós estudamos o que desde até agora, né? Como é que a gente muda as coisas, né? Não é com a ação exterior, né? Ação interior a gente tem que mudar. A maldade e a bondade, a lei de Deus, né? Tudo dentro da gente. Essa viagem interior. E esses heróis, esses mitos, eles parecem como salvadores, que eles vão resolver o problema que é nosso. Que cada um de nós tem um problema a resolver. Comentários? Mas, Eu acho que essa criação desses mitos, acontece muito isso, inclusive a criação os próprios candidatos a presidente da República, cada grupo imagina o seu candidato resolvendo todos os problemas. Por isso, apelidaram no rapaz lá de mito, né? Porque aí encaixou bem. Porque a gente acaba idealizando um personagem que resolve tudo para nós. Então, se ele resolve tudo para nós, é importante votar naquele, escolher aquele que resolva. Por isso, a gente acaba criando, no mesmo caso, nós criamos a figura mitológica de Deus. Né? Os seres humanos, não falo nós, no sentido de seres humanos, nós, nós criamos esse ser mitológico a Deus, que para nós era um mito que ele resolve o problema independente de nós. Ele nos salva sem nós trabalharmos para isso. Basta você falar assim, olha, eu entrego para Jesus e está garantido salvação. Já está pronto, basta isso. Ou seja, a gente passa o problema para ele resolver. Então, se eu passei a minha vida todinha errando, e erros graves, aí no final das contas, eu chego lá e falo, arrependi, agora me leva para o céu. E Deus me levará para o céu. Então, isso realmente é uma forma mitológica da crença nesse Deus. A gente ainda Entendi. precisa buscar, né, a solução das questões dentro de nós, sempre. Senão a gente vai estar sempre aprovando e incentivando certas práticas. Né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma das polícias que mais mata, né, no mundo, por exemplo. Né? Se a gente for também lá nas organizações criminosas, também tem uns mitos lá, né? As crianças lá, elas ficam imitando o chefão da gangue, o chefão da... Então, quer dizer, todos têm seus mitos. Então, que tipo de herói, que tipo de mito eu vou eleger para mim, né? É esse que é o grande desafio, grande dificuldade. E esses mitos, eles acabam, segundo ela está dizendo aqui, e a gente acredita que sim, né? Acaba contribuindo para uma ação mais vandálica, né, que ela diz aqui, e para resultados éticos questionáveis. Porque se o fulano lá, que está lá no cargo tal, né, foi eleito, né, hoje nós temos até denúncias dentro do judiciário e tudo mais, eles fazem coisa errada, por que eu não posso fazer? Né? Eles que estão lá, né? Então a coisa fica assim, sabe, um imitando o outro. Né? E eles também se justificam. Lembra do estudo de sábado passado, né? O padre Domênico, ele estava muito revoltado de estar chegando lá e não tá no paraíso. Ele acreditava que ele representava Deus aqui, podia fazer o que ele quisesse. Errado, certo, não importa. Eu sou Deus, estou representando Deus. Né? E chegou lá, não encontrou o paraíso, ficou muito revoltado. Então, os mitos, muitas vezes, também acreditam que são mitos mesmo, que são acima, né? Aqueles que estão no topo aí, né? Chamar atenção e tudo mais. E hoje nós estamos criando cada vez mais, não só no campo político, né? Mas a internet cria diariamente, né? Nas redes sociais, aqueles que
influenciadores e talvez essas coisas horrorosas que acontecem lá de vez em quando de ataque à escola e tudo mais tem algo a ver também com essas motivações, né? Alguém mais? Vamos para frente. Pra frente. Pro próximo, então. A violência que irrompe, desastrosa, arma os novos Rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. As experiências pessoais, resultado das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil, que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inconsciente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. As virtudes apresentam-se fora de moda e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância, novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. O perdido jardim do Éden, entre parênteses, jardim do Éden, da mitologia bíblica, reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, também está entre aspas, aliás. Fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou o despertar da consciência. Querem comentar? Falando sobre em nome da justiça, faz tudo ao contrário. Até no Brasil está acontecendo isso, Odilon. Um senador da República está nos Estados Unidos pedindo sanção para o próprio país dele, em nome da justiça. E eu não entendo que isso é errado. Tudo em nome da justiça que ele está fazendo. É justiça. Em nome da justiça, pedindo sanção para o país. Ele está nem aí se o povo vai passar fome, o povo daqui ou de lá vai passar fome, mas ele quer satisfação dos prazeres dele, né? Isso aí é uma coisa assim difícil demais, está satisfazendo o ego dele. E o mais absurdo é que tem seguidores, né? E muitos. Não é só um, não, é milhares. E ele está certo, o culpado é o pobre do presidente. Ele está pouquinho por ver isso. Então, ela lembra aqui, né, que a violência, né, ela irrompe, né, por causa dos Rambos, né? Lembra do Rambo? Ele era um filme de muita ação, né, muita violência. Ele resolvia tudo. E na história ali, o mal, não é o mal, né, que eles estão extirpando, mas é os malvados, né? Eles eliminam. Então aquilo que é eleito por aquele grupo, aquela sociedade como do mal, tem que ser exterminado. Olha as guerras aí, o que está acontecendo no mundo, né? Pode ser uma replicância disso aí. É mal, né? Um lado é bom, o outro lado é ruim. Então vamos eliminar o mal. E cria-se essas forças, né? Um torcendo para um lado, outro torcendo para o outro. Ele fala aqui, ó, em desprezando as instituições. Hoje, né, a senhora lembrou bem, né? Desprezando a instituição, né? Não tem respeito pelo Supremo, não tem respeito pela toga. Pela própria pátria dele, né? Parece que ela está escrevendo para o dia de hoje até, né? Está escrevendo para hoje, para o momento. Já foi escrito já há alguns anos, né? Então é uma coisa bem estranha.
Eu vou estar querendo um porta-avião aí para poder guerrear. O que a gente percebe aí, Ah, o que se percebe é que o entendimento de Deus, ele ainda falta muito. Porque, por exemplo, quando se fala da justiça de Deus, qual ela disse aí, se confunde com vingança, né? Então, a justiça, na verdade, não é justiça, é vingança. Então, a é. pessoa errou, ó, tem que vingar dele e fazer ele sofrer. Agora, pelo menos, se a justiça de Deus fosse assim, se for essa justiça brava, essa justiça má, se ao menos fosse equânime, ou seja, se, por exemplo, se o Hamas, por exemplo, matou 2.000 e poucos judeus, então o Netanyahu, nessa justiça ruim de Deus, né, mas para ter justiça, ele matava também uns 2.000 e poucos lá, né? Mas agora não. Ele Eu vou para o pega hospital e tudo, né? por causa que mataram uns 2.000 e poucos deles lá, e eles pegam e acabam com toda a cidade, arrebenta tudo e matam 100 vezes mais do que mataram deles. Quer dizer, e em nome da justiça, por quê? Da justiça de Deus, porque eles têm aquela crença que eles é o povo de Deus. E o povo de Deus, Deus permite vingar dos outros. Esse entendimento de Deus que precisa ser mudado, né? O entendimento que o Cristo trouxe, Os mas evangélicos, nem os Maurício, cristãos entendem assim. Os conseguiram evangélicos entender entendem assim. ainda a ideia de Deus no Cristo. A Vanduza mesmo outro dia estava falando, não, Israel tem todo direito, que lá é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Eu falei, não, o povo de Deus somos todos nós, qualquer terra. Não, Israel, Jesus falou que Israel é a terra dele. Israel, eles não quis aceitar Jesus. Pois é, mas não é o povo de Você Deus. perguntou para ela em Lalinha, Ah, você perguntou se eles são cristãos para não, ela? não, diz que eles não Porque acreditam em ela Cristo, vai não. entender, Não porque eles acredita, acham que eles não. são cristãos. Na verdade, eles não são Às vezes é cristãos, povo de né? Deus. Eles não acreditam em Jesus, mas em Deus Não. acreditam. Eles é povo de Deus. Eles É. podem tudo. Pois é, o que eles não matam lá em Gaza, que eles não matam no tiro, eles matam de fome e frio. Sem dó e nem piedade, né? É fácil, não. Tudo em nome de Deus. Não sei se Deus é ruim assim, né? É. Capaz que Deus fica triste demais com o povo dele, né? Porque para ser o povo dele desse jeito, fica triste demais de ter criado aquele Então, povo incompreendido. aí ela fala também um pouco aqui, né? A falência do indivíduo de individualismo industrial e a decadência do coletivismo socialista. Né? A gente cria novas formas, né, de interpretação. Interpretação do Evangelho do Cristo, interpretação do coletivismo socialista, né, que é o comunismo, né, falando a ideia do comunismo, do socialismo, de Cristo, tudo nós vamos modificando, né, deturpando eles, novas formas de afirmação. E aí projeta mitos, né, em cima disso aí. Né? Ela fala que assenhoreia-se da realidade confundindo-a com a ilusão e projeta seus mitos. Isso é de uma forma assim, ela diz inconsciente, quer dizer, ó, é uma coisa assim que as pessoas vão fazendo sem nem saber o que está fazendo. E as virtudes é fora de moda. Né? Quer dizer, ser virtuoso deixou de ser uma coisa bonita. Né? Então nós temos vários comportamentos que é altamente deselegante e que é justificado.
racismo, preconceito de toda ordem, todos esses tipos de comportamento assim que leva a pessoa a mudar os valores, né? A desprezar a lei de Deus. Então, as extravagâncias, né? Então, vamos criando mitos também em cima desses idealismo grotesco, né? Modelos de autorrealização que não realiza ninguém, né? Que as pessoas, se for pensar bem, né? Todos que estão nesse caminho não pode estar bem, né? Não tem como estar, né? Mas a inversão de valores. Aquilo que antes era absolutamente vergonhoso, até errado, passa a ser encarado assim como natural, porque ó, o meu mito ou o meu líder lá faz, né? Então deixou de ser uma coisa errada. Aí você vê pessoas defendendo o uso de armas, de violência, colocando armas na mão de criança, né? Fazendo todo tipo de coisa errada. Então, ela diz até a questão do Éden, né? O paraíso é a satisfação do fruto do pecado, transformando punição em prazer, ela diz, né? Desobediência, enfim, nós estamos nessa. Alguém mais? Vamos pro próximo. Ou ainda, como é que está o nosso horário? Pode. Dá para ir um pouco mais? São 8h36, né? Nós somos 4, né? 4 vezes 5. Dá para mais uns 4 minutos ainda. Então tá. Vamos pro próximo. Bora falar baixo aí, gente. Muito bem. Na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a experiência. Toma corpo a saudade da paz. Deixa eu falar de novo. Na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da paz, inocência representativa do bem e a experiência, demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos, do desgaste, do cansaço, do envelhecimento e da morte. Propicia uma revisão cultural com o amadurecimento das vivências, induzindo o ser a uma nova busca da escala de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. Vou comentar esse pedacinho aqui, né, para não ficar muito longo, que só eu que estou lendo, senão não tenho a gente perde um pouquinho as referências aqui. Então, tudo isso que acontece, esses desajustes, esses desequilíbrios, uma hora a gente cansa disso, né? A gente fala, isso aí não tá bom, né? Não me sinto confortável. Aí ela diz, a gente sente saudade da paz. Aquela paz que Jesus falou, né? A inocência representativa do bem, experiência, né? Então a gente começa a sentir cansado dessa vida, né? E quer uma nova busca de valores que representam realmente aspirações nobres da vida. Esse parágrafo aqui. Alguém quer comentar? Ou vamos continuar a leitura? Tremendo com eu. Essa questão do cansar é uma lei de Deus, né? Toda vez que nós nos envolvemos nos erros, também a gente cansa com o tempo de persistir tanto tempo no erro. A gente cansa e acaba querendo voltar pro acerto, né? Aí a gente começa a buscar Deus, porque a gente acaba errando muito nessa encarnação, errando muito na outra,
e a Devaína de câncer, ela não pode terrar mais. Inclusive os próprios espíritos obsessores, tem alguns espíritos que ficam centenas de anos, centenas, séculos e mais séculos, obsidiando, tentando destruir o bem. Mas certos dias cansam, né? Então, o mesmo caso, quando você se envolve com os mitos, né? Que é para tentar trazer para nós aquelas coisas, aquela beleza é, não real, né? Apenas aparente. E a gente se envolve muito tempo ainda, a gente percebe que aquilo é vazio. Percebe que tudo isso é um vazio. E acaba voltando para a busca do concreto, buscando a felicidade, a paz, né? Mas, nessa mesma linha, ela continua: a solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam, rompem a couraça da indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando-o a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver, tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com intercâmbio de emoções e ações planificadoras. Os mitos logo mais cederão lugar a realidades que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão a pouco e pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Que ela apresenta já um quadro mais animador, né? Mais animador, né? Os mitos, eles nos iludem, eles falam, não, você está bem, né? Você está feliz. Ilude, né? Mascara, ela diz, mascara a solidão e a ansiedade, mas não resolve. Daí o homem sente dificuldade. Quando ela fala o homem, na coletividade, no grupo social mesmo, né? Porque a nossa identidade é com o progresso, é com o bem, né? Com a lei de Deus. Então um dia a gente sente essa necessidade. E daí a gente sente a necessidade de melhorar as nossas emoções, melhorar as nossas ações. E daí os mitos vão ser substituídos por realidade. Realidade que nos desafiam, né? Aos poucos nós vamos mudando o nosso comportamento e vamos aprendendo novas situações. Aí ela cita disciplina, controle, respeito por si mesmo, respeito aos outros, respeito às autoridades, que no homem fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Aí nós vamos nos aproximar mais do Evangelho do Cristo. Isso? Alguém mais? Ou vamos